Então, nos outros vídeos, né, das aulas passadas, a gente viu as transformações das matérias, né, com os elementos naturais, transformando em sólido, líquido e gasoso, tá? Então, algumas substâncias também podem ser transformadas, tá? Eles passam por um processo de fabricação dos produtos. Então, nesse vídeo a gente vai aprender quais são esses processos de fabricação e como é que ocorre uma transformação de uma matéria-prima para um produto acabado, tá? Acabado que eu digo em formas de ou desenhos ou produtos industrializados que chegam à nossa mesa, certo? Então, vamos embora lá. Primeiro, antes de qualquer material surgir, qualquer ou um lápis, ou um caneco, ou um copo, uma cadeira, qualquer material surgir, tá? Ou se transformar em uma peça ou em uma ferramenta, tá? Ela passa por um projeto, tá? de construção, que a gente chama de projeto mecânico. Gente, e esse processo de fabricação, ele pode ser de dois tipos, tá? São chamados de produtos artesanais e produtos industrializados. Mas como é que acontece esse processo de fabricação? Gente, lá ó, no tempo dos ancestrais, dos nossos ancestrais, os homens das cavernas, né? Eles sempre aprenderam a fazer e a construir ferramentas. Para quê? Para caçar, para pescar, para se alimentar. Então, gente, eles já faziam todo esse processo de fabricação. Tá? Isso começou com o homem das cavernas, que a gente chama de Idade da Pedra Lascada, e isso foi evoluindo e se transformaram. Idade dos metais. Por que Idade da Pedra Lascada? Gente, eles pegavam um pequeno pedaço de pedra e ficavam, ó, afiando em outras pedras, né? Ficavam, né, vamos dizer assim, esfregando uma pedra na outra até ela ficar bem fina. E eles perceberam que com isso, né, eles podiam perfurar a pele de animais ou tratar um peixe. Então, por isso que foi chamado naquela época de Idade da Pedra Lascada. Com o tempo, né, o tempo foi passando, eles descobriram uma forma de transformar uma rocha em metal. Então, essa época ficou conhecida como a Idade dos Metais, tá? E durante a manipulação desses materiais, como cobre, ferro, ouro, alumínio, surgiu o que a gente conhece na história de Revolução Industrial. Construções de indústrias. E isso alavancou no aperfeiçoamento de todos os processos de fabricação. Então, hoje, todos os produtos que a gente conhece passam por essa evolução dos processos. Você pega a matéria-prima que a natureza lhe oferece e transforma em um produto industrializado ou artesanal. E quais são esses processos? Gente, todo o processo de fabricação, ele é um processo que transforma a matéria-prima em um produto acabado, como eu falei, seguindo planos bem organizados, ligando cada coisa, cada manufatura a um produto, tá? Então, quais são esses dois tipos de processo de fabricação de produtos? A gente vai ver agora aqui. Um deles é chamado de produtos artesanais. Gente, o que são esses produtos artesanais? Ele envolve apenas o trabalho humano, tá? Só a mão humana, só as obras humanas é que são construídas ali. Então, ele pega a matéria-prima, tá? Bem primária, como madeira, argila. Então, esse processo, gente, ele é passado de geração para geração, ou seja, de pai para filho. E além disso, esse tipo de fabricação de produtos com produtos artesanais, ele leva muito tempo para ser produzidos e desenvolvidos, tá? Então, é diferente, tá? Então, nós temos aí, ó, uma lojinha desses produtos artesanais. A maioria com couro da pele de animais, tá? Com os restos, os resíduos, tá? De descarte que a gente faz nas nossas casas, como garrafa PET, saco plástico, saco de papel, tá? E a outra parte do artesanato também pode ser feita com argila, que é uma rocha, uma areia, né? E vai modelando e fazendo vários tipos de
produtos, tá? Isso é produto artesanal. Ele envolve o trabalho humano, sem a presença de máquinas, tá? Então ele usa toda a matéria-prima que é retirada do meio ambiente e faz esses produtos que a gente está vendo aí, tá? Então esse processo é lento, tá? Leva muito tempo para ser produzido até chegar um produto todo definido. Esse método, gente, esse tipo de produtos artesanais, essa fabricação de produtos artesanais, não precisa de indústria não, tá? É passado de pai para filho. Já o outro processo de fabricação de produtos, tá? Já é mais equipado. Esse já precisa de equipamentos, tá? De máquinas para construir esses produtos. Por isso são chamados de produtos industrializados, tá? Então ele envolve o trabalho de máquinas e que vai substituir muitas vezes a mão de obra humana. Então tem muitos locais aí que o homem não precisa fazer nada, a não ser apertar um botão e a própria máquina vai construindo esses produtos. Qual é a diferença do artesanal? O artesanal é lento para produzir qualquer tipo de produto. Já o industrializado é em ritmo acelerado. Por quê? Porque ele visa a quantidade. Então, quanto mais se produz, mais lucro ele tem, tá? Então, gente, é um método de produção presente principalmente no sistema capitalista, porque eles produzem em grande quantidade para vender mais. Artesanato, não, porque é apenas uma pessoa para construir vários produtos. Então leva mais tempo para se fechar, para se organizar, para se desenvolver e transformar em um produto acabado, tá? Já o produto industrializado não. Eles fazem, ó, de ritmo bastante acelerado e com grande quantidade. Então nós temos aí, ó, vários produtos que a gente compra no nosso mercado, tá? Com os produtos industrializados e que são vendidos para o mercado e esse mercado vende para a comunidade, tá? Então a gente vai estudar cada um desses processos, desses produtos de fabricação. O primeiro deles, ó, a gente vai começar a estudar sobre os produtos artesanais, tá? Então, gente, aqui no Brasil, tá? Você pode encontrar diversos locais que realizam esse tipo de mercadoria, de produtos artesanais. Existem feiras de artesanatos em todo o local do Brasil, tá? Não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, nesses locais, gente, se reúnem vários artesãos. O que são artesãos? São aquelas pessoas que produzem produtos de artesanato, como panelas de barro, colherzinha de madeira, desenhozinhos, sabe, de bonecos, brinquedos, tá? Feito em madeira, feito na argila, feito na própria concha que a gente pega no mar, tá? Então, esses profissionais são chamados de artesão, tá? E tem diferentes produtos de artesanatos, tá? Que inclui os enfeites que a gente coloca nas paredes, nos quadros, nas roupas, também fazem parte de produtos artesanais, utensílios para os mais variados fins, tá? De cozinha, cama, sala, de tudo, tá? Então existem vários produtos que são feitos, né, por artesãos. Então algumas feiras artesanais movimentam muito a economia de uma determinada região, tá? Então ela é uma fonte de renda. Ela é uma fonte de renda, tá? Para muitas pessoas que utilizam desse tipo de atividade econômica para ter a sua renda, tá? Então esses produtos artesanais, gente, eles são muito importantes, principalmente para uma expressão cultural, tá? Então tem muitas pessoas, tem locais em região que essas construções, né, de produtos artesanais é característica própria de determinados locais. Então vira uma expressão cultural local, tá bom? Então você tem aí, ó, dois tipos de produtos artesanais que eu citei aqui, que o livro também tem aí, tá? Então, gente, os produtos artesanais são todos produtos produzidos manualmente, ou seja, com as mãos humanas, pelos artesãos. Então, para produzir essas peças, eles vão utilizar diferentes tipos de matéria-prima. Essa partezinha aqui, ó, deixa eu ver se eu coloquei uma seta. Pronto. O artesão está utilizando argila, tá?
é muito utilizado. Tem muitos artesãos que utilizam essa matéria-prima para fazer a confecção de peças, tá? E ele envolve uma técnica de modelagem, ó, no qual esse artesão vai manipulando, como você está vendo aí, a argila com as próprias mãos, até formar o objeto ao qual ele esteja construindo, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aí a imagem, tá vendo? Do uso da argila. Ele pode fazer copo, panela, tampa, o que ele puder imaginar e a forma que ele desejar. Então, a argila é usada pelo artesão para moldar uma peça, tá? Então, você tem a outra aí, ó. Outro tipo de matéria-prima utilizado pelo artesão é a madeira. Então, tem muitos artesãos que esculpem, né, que fica esculpindo uma carranca, seja aqueles desenhos de careta que a gente vê muitas vezes em feira de artesanato ou até na casa de muitas pessoas, né? São feitas por artesãos. Então, a madeira também é utilizada para ser esculpida ou entalhada com diversas ferramentas, tá? Ou faca, ou formões, tá? E isso vai, ó, desenhando, fazer um desenho, tá? Para ser esculpido ou entalhado na madeira para ser vendido, tá? Quais são outras imagens que a gente tem aí? Pronto, um enfeite para colocar as nossas plantinhas, tá? É feita de madeira e por um artesão. Ou até mesmo, gente, os bancos de casa, as mesas, tá? Tudo isso são feitos por artesãos, tá bom? Outro tipo de produtos artesanais e que é muito utilizado e quem adora fazer isso, né? Faz parte da sua cultura e da sua sobrevivência, são os índios, tá? Então, os índios, eles utilizam a matéria-prima da própria natureza, como parte das plantas, como semente, casca de árvore e até as palhas, ou até mesmo parte de animais. Por exemplo, tem gente que faz produto com escama de peixe, uma concha, né? São matérias-primas utilizadas para fazer diversas esculturas, tá? E a maioria deles, os artesãos que utilizam essa parte aí, ó, são os índios. Então, é uma técnica de colagem, de trançado, de costura. Então, muitas vezes, gente, é um modo de vida, é uma renda que essas pessoas têm para poder tirar o seu sustento. Então, ó, você tem aí, ó, colares feito por índios, tá? Que são de semente, muitas vezes de castanha, né? Casca de árvores, palhas que eles fazem, aquelas bolsas de palha. Tudo isso são feitos por artesãos, tá? Ó, os quadros feitos com as conchas da praia. E várias sementes que eles usam para fazer a coloração. Então, quando você vê os índios tudo pintadinho, tá? É porque eles usam esse tipo de material das sementes retiradas da natureza para fazer a pintura dos seus corpos, tá? Então, esses são umas práticas dos produtos artesanais. E existem, sim, regiões que utilizam apenas esse tipo de atividade econômica para ter e tirar o seu sustento, tá? Outro tipo de produtos artesanais, gente, são os resíduos que a gente produz nas nossas casas. E a maioria deles são transformados em artesanato. Quem nunca juntou garrafa PET para construir um carrinho, né? Tem muitas pessoas hoje que utilizam e retiram desses resíduos a sua fonte de renda. Tá? Então, existem diferentes produtos artesanais produzidos de várias maneiras. Então, ó, o ser humano, ele produz uma grande quantidade de resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Nosso lixo, gente, tá? Que a gente pode dividir ele em dois tipos. Lixo seco, tá? E o lixo úmido. O lixo seco, a gente pode sim fazer a reciclagem, tá? Então, esse resíduo que a gente acumula no nosso ambiente, ele causa vários problemas, né, no meio ambiente. A gente viu que durante as chuvas, quando a gente coloca aquele lixo lá, né, esperando o caminhão, quando dá chuva, a água da chuva arrasta, esse lixo acaba entupindo bueiros, né? Ou então que a gente vai pela estrada e as pessoas jogam lixo pela janela do carro. Então tudo isso vem causando problemas. Em vez de descartar esses resíduos dessa forma inadequada, a gente pode tentar reutilizar esses produtos ou transformar em outros objetos. Então, os artesãos,
muitas vezes utilizam esses produtos, esses resíduos que a gente produz dentro da nossa casa, né, para poder evitar o desperdício e o descarte inadequado. Então, eles reutilizaram e transformaram esses produtos em produtos novos. Exemplo, nós temos aí várias garrafas PET. Hoje a gente viu que as garrafas PET podem servir de vários instrumentos, como vaso de planta ou construir puffs, tá? E já tem camisa, gente, ó, sendo produzidas por garrafa PET, tá? Então tem muitas camisetas aí que vocês nem sabem, né? Mas pode ser feitas de garrafa PET, tá? Ou até mesmo roupas que vocês não usam mais, né? E aí não dá em mais ninguém. O que a pessoa faz? Leva na costureira e uma calça jeans que você não quer mais, ela pode ser transformada em uma bolsa. Então, ó, o tecido dessa calça jeans que você já não usa mais pode ser reaproveitado e reutilizado, tá? Então, você tem aí ó, pequenos tubos de construção, material de construção, né, que fica lá encostadinho e fica no entulho, também pode ser transformado em artesanato. Então, você tem aí uma lâmpada, né, construída pela tubulação que deixou lá no canto, um sofá feito de pneu ou de garrafa PET, né? Madeira, aqueles palletzinhos que quando as pessoas compram um móvel e vem aqueles pallets para servir de base, né? Para não deixar que arranhe o sofá ou a geladeira. Então, aqueles pallets, você, ó, pintando direitinho, moldando, ele faz um sofá lindo. Então, cada resíduo, ele pode sim ser transformado em artesanato. E vocês podem transformá-lo em qualquer outro objeto. Melhor do que ficar descartando de forma inadequada, sujando a rua e provocando vários problemas aí, ó, para muita gente. Outro exemplo, a garrafa PET, ó, que são cortadas e você pode transformar ele em vários tipos de produtos, tá? Tudo isso, gente, é artesanato, tá? Então, diferentes produtos artesanais podem sim ser produzidos a partir de várias matérias-primas, ou aqueles que são retirados da natureza, ou daqueles materiais recicláveis. E tudo isso, gente, serve de renda para várias famílias, né, que trabalham com esse tipo de produtos artesanais. Então, vamos pensar direitinho. Vamos separar o lixo seco, tá, e do lixo úmido. Lixo seco, garrafa, papel, plástico, latinha, tá? Tudo isso é chamado de lixo seco, que pode sim ser reciclado. E lixo úmido, toda a parte de alimentos que pode virar adubo. Você, ó, mistura tudo, todo aquele alimento, casca, caroço, tudo isso aí você faz toda aquela mistura e coloca, ó, numa terra e deixa lá junto com uma minhoquinha para fazer, ó, adubo. E aí, ó, quem gosta de cuidar de planta, né, a mamãe que adora cuidar de planta, pega esse adubo e vai colocando no jardim da casa, tá? Então, a gente pode transformar, sim, o nosso ambiente mais bonito por causa desses artesanatos aí, para evitar que qualquer matéria-prima seja extraída do meio ambiente e a gente aí possa reutilizar e transformar em novos produtos. Tá, gente? Então, você tem aí uma atividade no livro da página 210, tá? Sobre os produtos artesanais. Próximo vídeo, vou falar sobre os produtos industrializados. Então, agora, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre os produtos industrializados. Então, a gente viu que os produtos artesanais são feitos e envolvem o trabalho humano, ou seja, os artesãos, que não precisam de maquinário para fazer os produtos. Já os produtos industrializados, ele envolve sim o trabalho de máquina, né? E que muitas vezes substitui até as ações humanas. Basta um homem lá apertar um botãozinho e ele faz vários produtos, né, em menos de uma hora. Então, isso são produtos industrializados, tá? E, pessoal, nesses produtos industrializados, tá, ele já vem desde a era da Revolução Industrial, tá? Depois que
nós conhecemos a manipulação do cobre e do ferro lá na Idade Média, tá? Que os homens começaram a manipular e a criar máquinas para ajudar na produção de vários produtos. Então, no livro de vocês, tem aí a imagem de um filme, Tempos Modernos, tá? Esse cidadãozinho aí que vocês têm no módulo de vocês é chamado de Charlie Chaplin, tá? Então, ele deu vida a um personagem chamado de Carlito. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, esse personagem ele começa a trabalhar em uma fábrica, tá? De grande transição do trabalho artesanal para o industrial. Então, várias pessoas fazendo vários produtos ao mesmo tempo, tá? Então, a partir daí se iniciou a construção de uma indústria, tá? Sendo que, tá, a matéria-prima que é extraída do meio ambiente, ou seja, lá da zona rural, tá? Qualquer matéria-prima retirada do meio ambiente, ela é encaminhada diretamente para a indústria. Então, a gente está vendo aí, as várias produções em séries. A gente botou aqui no módulo de vocês, tem a imagem de uma indústria de automóveis, tá? Então, a matéria-prima ela é extraída do ambiente. Que tipo de matéria-prima é extraída aí para construir carros? Do extrativismo, tá? Cobre, ferro, todo tipo de mineral. Então, ela é encaminhada, sai da zona rural e vai para a zona urbana, para a construção, né, desse carro. Então, eles vão para a indústria, onde é utilizado para produzir diferentes tipos de máquina. Carro, computador, geladeira, fogão, micro-ondas, tá? Então, tudo isso vem do setor de indústria e eles passam por várias etapas de produção. Então, para se construir hoje o que a gente tem, carro, geladeira, fogão, ele passa por várias etapas até chegar nesse produto. E muitas vezes nem precisa do homem para fazer isso aí. Na imagem de vocês estão vendo pequenas máquinas montando o carro. E às vezes só tem um ou dois homens mexendo em computador para que essas indústrias possam produzir vários e vários carros, tá? Essas peças já, tá, gente? Essas diferentes peças, elas são reunidas e formam produtos. Esses produtos saem das indústrias e vão para o setor de comércio, onde vai ser vendido para toda uma comunidade, tá? No caso aí, eu estou representando as indústrias alimentícias, tá? Os produtos industrializados, gente, eles são divididos em dois tipos, tá? Quais são eles? As indústrias automobilísticas, aquelas que fazem automóveis, ônibus, caminhões, tá? E que utilizam a sua matéria-prima. Quais são essas matérias-primas? Plástico, borracha, vidro, todo tipo de metal, tá? Então, dois produtos industrializados. Indústrias automobilísticas, né? Esse tipo de indústria, gente, eles produzem os meios de transporte que a gente utiliza, tá? Então, você tem aí os ônibus que a gente utiliza para se locomover na cidade, os carros, as bicicletas, os ônibus, tudo. E onde que eles retiram essa matéria-prima, como eu já falei? São tirados da onde? Do meio ambiente, tá? Então, lá da parte do extrativismo mineral, tá? Para construir o quê? Esses metais preciosos, tá? Que são o cobre, o ferro, o ouro, a prata, tudo para fazer esses metais, esses plásticos, essas borrachas, esses vidros e construir todo esse aparato que a gente tem aqui. O outro produto industrializado é chamado de indústria alimentícia. É aquela que a gente retira das atividades econômicas da zona rural, agricultura e pecuária, tá? Então, esses produtos, gente, essa matéria-prima, ela vai para os mercados, para as indústrias, para serem montados e acabados em produtos industrializados, embalados bonitinho e vai até os mercados, tá? Então, esse tipo de indústrias produzem os alimentos. Então, as matérias-primas são as mais variadas e podem vir do vegetal e do animal, ou seja, das atividades econômicas da agrícola e da pecuária. Então, alguns alimentos são sim industrializados
e podem ser processados. Também passa por várias etapas até chegar, né, ao que a gente conhece como bolacha, o Yakult, né, o chocolate. Então, todos esses produtos artificiais apresentam corantes e conservantes. E a maioria desses produtos, gente, tem uma grande quantidade de sal, de gordura e de açúcar. Então, a gente tem que comer adequadamente, né? Não de forma exagerada. Tá certo? 2 produtos industrializados, automobilístico e o alimentício. Pronto, gente. Então, a gente aqui, ó, encerra, tá, a nossa atividade, tá, o nosso assunto sobre os processos de fabricação de produtos. Então, vocês têm uma atividade agora no livro da página 213 e 214.